E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. É isso aí. E aí, galera, tudo bem? Sou aqui novamente, professor Roberto Carlos, de História. Hoje abordaremos o Brasil Colônia, a aula 2 do Brasil Colônia. Lembrando que na aula 1 abordamos aquela situação das capitanias hereditárias, dos donatários, da relação com os índios. Então, nessa segunda aula, daremos sequência abordando algumas outras características importantes desse período, né? Do período colonial no Brasil. Vamos pegando a deixa, né? Pegando aquele gancho das capitanias hereditárias. Elas foram exatamente bem-sucedidas? Não exatamente, né? Então, diante desse aparente insucesso da implantação das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decide, então, implantar um novo sistema para administrar melhor esse território. Então, para reformular esse controle, né, das colônias do Brasil, decidiu-se, então, optar pela adoção dos governos gerais. Bem, vamos entender o que eram esses governos gerais. Bem, era uma nova forma de controle, mas para isso eles dispunham da ajuda de alguns funcionários, né, para poder empreender todo esse controle sobre o território brasileiro. Vou colocar aqui algumas figuras importantes que compunham essa administração dos governos gerais. Começamos com o Capitão Mor. Essa letra é aquela de sempre, né? Capitão Mor, ouvidor. E provedor. Então distribuía-se assim as funções. A função do Capitão Mor era cuidar justamente da segurança, ou seja, de proteger essa área costeira dos territórios, né? Capitão Mor. O ouvidor Mor tinha a função basicamente de tomar decisões de ordem judicial. E, por fim, o provedor Mor era encarregado das finanças, né, de recolher impostos. Então, distribuía-se assim, além da figura central do governo geral, vinham nessa ordem Capitão Mor, Ouvidor Mor e Provedor Mor. And no more. Não mais, somente esses três. Beleza, galera? Então, o primeiro... Vejamos se ele está aqui já nessa sequência. O primeiro governador geral, nesse momento, foi Tomé de Souza. Bem, Tomé de Souza, dentre as suas atribuições, ele procurou trazer para o Brasil, para fins de povoamento... Só um momento, pessoal, se escondeu aqui. Para fins de povoamento, trouxe alguns colonos, trouxe alguns escravos, na verdade, bem como párocos para constituir o aspecto religioso dessa colonização. Enfim, a ideia de colonizar, então, passava por esse caminho de trazer essas pessoas, esses indivíduos das mais diversas classes, por assim dizer, para compor, então, essa comunidade, essa colônia, né? Também
a ideia nos governos que vieram a seguir, como Duarte da Costa, procurou, em virtude da relação nada amistosa com os índios em dados momentos, procurou-se então, a partir da vinda, né, da chegada desses párocos, pessoas ligadas à religião, para quê? Para catequizar esses índios, então. Esses são, desde o processo de descobrimento, né, lá por 1500, já havia essa intenção de trazer pessoas, os jesuítas, né, no sentido de catequizar, de converter. Uma conversão, se era espontânea, bem, é questionável, mas para efeitos de colonização, a colonização comporta todos esses aspectos, né, desde a própria exploração em si, mas a relação com os indivíduos, né, que já ocupavam, nesse caso os índios, esses indivíduos que ocupavam as terras brasileiras. Então, a partir de 1578, a partir de um prévio sucesso, né, desses governos gerais, a coroa portuguesa divide a colônia, então, em dois governos, um em Salvador, outro no Rio de Janeiro, né? Posteriormente, viria a ser, então, o Rio de Janeiro viria a ser a única sede. Bem, aspectos do governo geral. Aqui tem uma figura, né, de Tomé de Souza na sua chegada ao Brasil. E ainda mantendo o aspecto político, nessas sedes, nesse corpo político que administrava juntamente com o governo geral, tínhamos, então, de onde adivinham essas pessoas que compunham o poder? Na verdade, das elites agrárias, né? A gente lembra desde senhores de engenho, dos grandes latifundiários monocultores, ou seja, o poder mantinha-se sempre restrito a determinada classe, né? A aristocracia rural, aquilo tudo que a gente já abordou aqui em aulas anteriores, né? Então, para a gente entender essa composição além da composição política, alguns aspectos de como estava estruturada a sociedade colonial nesse momento. Bem, tínhamos algumas figuras emblemáticas, né, que geraram até produções cinematográficas, da própria dramaturgia brasileira absorveu isso, ou seja, usou isso como inspiração. Autores usaram isso na literatura, no cinema, na teledramaturgia, enfim. Vocês devem se lembrar de algumas. No momento eu não me lembro porque não me lembro de ter assistido novela, né? Então, vamos nessa. Bem, sobre a sociedade colonial, a marca principal, vou colocar esse sinal aqui, vocês vão entender que é sinal de diferente, né? O que mais nós temos? Figuras, senhores, trabalhadores livres. Que mais? Que mais? Temos... E finalmente aqui, os escravos. Bem, então nessa estrutura social, o que fica claramente marcado é a diferenciação social, o que vem a ser chamado posteriormente de estratificação social, dentro daquele modelo econômico, né, do cultivo da cana-de-açúcar. Então nós temos a figura do senhor de engenho, né,
talvez esteja, talvez não, nessa estrutura social, está no topo dessa estrutura. Em seguida, os trabalhadores livres e demais funcionários, né, dessa estrutura. E, na última camada, os escravos. Lembrando, escravos vindos da África, a partir daquele tráfico negreiro que a gente, em dados vários momentos desse período colonial do Brasil, começando lá pelo pós-pré-colonial, a grande marca, a grande mácula, na verdade, que é o tráfico negreiro, é a escravidão. Teremos uma aula específica, na verdade, para a gente tratar desse assunto da escravidão, né, que é uma mancha histórica, né, que acaba envolvendo vários países, né, inclusive o Brasil. Então estava assim disposta a sociedade colonial. Nessa estrutura, muito bem, qual é o papel? O papel da mulher ainda era um papel discretíssimo, né? Ou seja, ainda estava restringida às atividades do lar, né? Basicamente. Dentro dessa estrutura ainda, então, nessa casa, a famosa Casa Grande, né? Que diz respeito aos senhores de engenho. Quando se fala em diferenciação social, não só a diferenciação em termos financeiros, uma diferenciação gritante no que diz respeito às próprias condições básicas de vida. Ou seja, os escravos, né, dentro dessa estrutura da Casa Grande e Senzala, vejam os extremos, Casa Grande e Senzala. Os escravos viviam em situações extremamente precárias, pois eram escravos, né? Então não se tinha muitos, eu não vou chamar de privilégios, não se tinha muitos direitos, né? Direitos básicos, né? Então essa era a estrutura da sociedade colonial. Então nessa sequência aqui, nós temos um modelo aqui da Casa Grande, né? Esses personagens aqui eram chamados de agregados, né? Então, nessa Casa Grande, a residência, né, familiar do senhor de engenho. Então, a família, né, sentados aqui, e esses agregados escravos. Beleza? Então, segue. Marca importante também do período colonial foi a invasão holandesa, ou invasões holandesas, né? Porque foi mais de uma. Várias investidas dos holandeses em nosso território, então território brasileiro. Então, como se dá essa invasão? E por quê? Bem, a invasão holandesa, o primeiro caráter era de recuperar o comércio de escravos e açúcar. Então, a intenção, uma das intenções da Holanda era de recuperar esse comércio de escravos e açúcar que havia sido prejudicado pelo domínio espanhol, nessa relação entre Espanha e Holanda, alguns conflitos, algumas represálias, algumas retaliações. Então, em 1621, as companhias privadas formam, então, a colônia holandesa das Índias Ocidentais. Em 1624, ocorre a primeira investida holandesa. Eles investem, a investida, melhor dizendo, foi em Salvador. Essa primeira investida em 1624 foi devidamente contida por alguns homens do exército, ou seja, militares, contiveram essa primeira invasão holandesa.
Em 1627, nova investida, onde? Em Salvador, a Salvador. Essa próxima investida a Salvador, dos holandeses, teve novamente um mau resultado. Não foram, logicamente, bem-sucedidos, foram contidos pelas Forças Armadas, então, estabelecidas em Salvador. A Holanda desistiu dessa invasão? Virou uma obsessão? Não. A Holanda continuou essas investidas, só que, bem, a Holanda havia adentrado com a intenção de dominar mesmo Salvador, duas tentativas frustradas, então vamos mudar o plano. A próxima investida, ver se tem espaço, não tem. A outra investida foi em 1630, isso, 1630. Nesse período começam novas investidas a Olinda, Recife, enfim. E em 1632, já com a ajuda de um dos era um pernambucano, né, chamado de mulato, o nome não me ocorre, Domingos Calabar, se tiver, falta algum Domingos Calabar, ajudou então, né, por conhecer essas fraquezas, né, as possíveis fraquezas, para que os holandeses então viessem a dominar o Pernambuco. Então, nesse processo, nessa outra investida, a Holanda obtém sucesso. Veremos então a duração desse aparente sucesso, ou desse sucesso propriamente dito. Então, a Holanda consegue esse prévio domínio e envia então uma figura também que seu nome ganhou contornos também vultuosos, né, na história. Maurício de Nassau foi enviado então para expandir e acabar tendo uma relação de administração, né? Administrar no campo político, trazer o aspecto religioso também, a partir da concepção holandesa, é lógico, né? E vale dizer que há alguns ganhos para Recife nesse processo. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Só um momento. Fiz bobagem aqui. Está aqui, recuperei. Esses avanços, né, esses ganhos para Recife, né? Por exemplo, a ampliação da lavoura açucareira, uma certa liberdade de culto, né, de cultos religiosos. Trouxe também Maurício de Nassau, já na década de 1640, trouxe cientistas, e isso promoveu alguns avanços, né, de ordem até na própria medicina. Essa ocupação, então, se estende até o ano de 1644. Ainda então a gente fica um legado holandês, né? Um legado inegável, né, dessa permanência, dessa ocupação holandesa no Brasil. Bem, mas nem todos estavam contentes, né? Aí começa aquela relação aquela relação econômica que começa a ficar desgastada, porque Portugal ocupa Pernambuco e começa a obter lucros, e isso gera insatisfação já dos locais da época em Pernambuco. Tanto que em 1645 ocorre a insurreição pernambucana, e que acaba, já nesse período após 1650, a insurreição pernambucana consegue então retomar o poder, provocando então o abandono já dos holandeses, Maurício de Nassau, no ano de 1654. Agora, o que fica, então, disso, o que ficou, foi esse legado das ações, né,
de ordem administrativa implantadas pelos holandeses enquanto estavam em Pernambuco. Então, no campo científico, no campo religioso, que mais? No próprio cultivo da cana-de-açúcar, no qual os holandeses já possuíam alguma experiência. Então, com isso se encerra nessa ocupação holandesa no Brasil. Ocupação, invasão. Então, só recapitulando aqui, foram investidas, né? Primeiro aqui em 1624, a primeira investida a Salvador, foi frustrada, né? E em 1627 também Salvador foi contida, né, pelas Forças Armadas, e o sucesso, pode-se dizer sucesso, pela duração, né, da ocupação holandesa em Pernambuco. E, como eu disse, fica uma marca, né, fica um legado dessa presença holandesa. Nós temos em seguida, ainda nesse processo de ocupação do território brasileiro, vocês lembram lá das capitanias hereditárias? Tinha alguns limites, né, que ia da costa brasileira, né, na sua extensão, até parte do território que hoje está constituído o território brasileiro. O que havia de impedimento nesse território? Lembram? Aquela linha imaginária, né? Tratado de Tordesilhas, pessoal. Então, aquela divisão entre terras a serem exploradas por Portugal e terras a serem exploradas pela Espanha. E o que os bandeirantes têm a ver com isso? Bem, os bandeirantes foram responsáveis por romper com essa demarcação, com esse limite, com o que foi estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Bem, mas qual era o propósito de se ampliar, de estender essa ocupação do território? Primeiro, logicamente, a ideia da exploração para verificar a possibilidade da ocorrência de metais, de ouro principalmente, né? E descobriu-se, obviamente, ouro, principalmente saindo dessa linha do Tratado de Tordesilhas, no estado do Mato Grosso, também foram descobertos, a partir dessas empreitadas, né, dessas investidas aí, internas dos bandeirantes, foi descoberto ouro também em Minas Gerais, em Goiás. Fica assim nesse período os estados em que mais se verificou ocorrência de jazidas: Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Mas voltando aqui então, qual era o propósito dos bandeirantes? Somente metais? Somente ouro? Bem, não exatamente. Essas investidas, essas expedições, né? Qual era o objetivo dessas expedições? Também de recapturar, essa palavra? Recapturar alguns índios fugitivos, né? Então, vejam bem que já eram aquilo que a gente comentou nas outras aulas sobre o processo da relação de trabalho do índio. Ele foi escravizado, né, em alguns momentos, e fugiu por insatisfação, logicamente, daquelas condições. Ainda que houvesse o processo da troca, né, o escambo, os índios reagiam de formas diferentes, alguns. E coube, então, a essas expedições, os bandeirantes, recapturar alguns índios, né, que fugiam. Lembrando, pessoal, eu vou dar um salto aqui na tela para vocês entenderem. Os bandeirantes são representados, eu gosto de usar essa palavra, como eram representados, como são representados os bandeirantes nos livros, etc., né? Aparentemente, pessoas bem vestidas, né, bem trajadas, com vestimentas bacanas. Há controvérsias em relação a isso. Alguns estudos dão conta, né, de que os bandeirantes também, alguns, né, menos vultuosos que esses, alguns mais conhecidos, faziam expedições extremamente precárias e
contavam também com a ajuda de alguns indígenas, né? De alguns índios, né? Por quê? Pelo fato de os índios serem conhecedores daquelas regiões, das matas, das florestas, enfim. Outro aspecto sobre os bandeirantes. Eu vou colocar aqui do lado, já que a gente pode riscar isso aqui, tranquilo. A relação dos bandeirantes com os jesuítas, ou com as missões jesuítas. Qual a origem desse antagonismo, desse confronto? Porque algumas missões jesuítas abrigavam, né, por assim dizer, índios, né, índios que, como eu disse anteriormente, foram sendo catequizados, né, convertidos, eram tidos como pagãos. Então, nessa busca desenfreada dos bandeirantes por índios, fossem eles fugitivos, fossem eles arrebanhados pelos jesuítas, seria bem mais fácil capturar esses índios já domesticados, né, amansados pelos jesuítas. São expressões que acredito que cabem, porque foram catequizados, já tinham uma predisposição a serem mais dóceis, né, aparentemente. Nisso, então, criou esse conflito entre bandeirantes e os jesuítas, né, as missões jesuítas espalhadas no interior da colônia. Então, outro propósito dos bandeirantes era basicamente isso, então: recapturar índios, aprisionar índios, entre outras coisas. Essa captura, esse momento nem sempre foi pacífico. Se era uma relação de fuga e perseguição e captura, vocês devem imaginar as atrocidades que foram cometidas em nome desse propósito, das expedições. Descoberta de pedras preciosas. Pedras preciosas. Então é isso, pessoal. Dentro dessa missão aí, dessas expedições, o propósito dos bandeirantes, ficou claro o caráter do bandeirantismo. São nomes que ganham proporção dentro da história. Cabe a nós analisar, né, como se deu, como esses caras ficaram famosos, vamos dizer assim, nos livros, e como existe uma forma um tanto romantizada a respeito disso. Então, dentro dessas expedições, os índios, a gente já acredito que já demos conta, né, de tudo que tinha dessa relação bandeirantes e índios. Então, a partir dessas expedições, também em busca de metais, de pedras preciosas, de ouro, etc., os bandeirantes reportavam isso, ou seja, informavam a existência de ouro nessas regiões, para então a chegada, uma imersão maior, né, dos portugueses no território brasileiro, já visando o extrativismo mineral. Beleza, galera? Claro que isso veio a gerar alguns conflitos posteriormente, abordaremos. História é isso, a gente tem esse momento aqui. Na próxima aula a gente retoma, a gente relembra, a gente volta. Isso é história. Legal, galera? Conto com vocês para a próxima aula. Estudem, concentrem-se e o resto vem. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!